apareceu. Então vamos lá. Voltou. Ana Paula, desculpa te cortar. Pode falar agora, pode se apresentar. Então, eu sou Ana Paula, eu tenho uma história aí de mais de 10 anos aí com a elétrica, né? Sou professora no Senai da Vila Alpina, que eu tenho o maior orgulho, né? Há 13 anos. É uma escola, o Senai é uma entidade que me permitiu me desenvolver muito, tanto tecnicamente como humanamente. Então, hoje eu atuo tanto na área da elétrica, na escola e outras áreas, mas principalmente na área de energia renovável, na área principal, que é o fotovoltaico. Então, há 3 anos e meio atrás, aproximadamente quase 4 anos, me foi solicitado e eu fui buscar todo esse conhecimento em Jaraguá do Sul, onde existe a pós em energia, né, do Senai, fui buscar em Pirituba, obtive todo o apoio da minha coordenação para buscar esse conhecimento, e em meio a isso eu acabei iniciando um empreendimento, e movida pela necessidade das pessoas. Muitas pessoas começaram a buscar, porque elas tinham muitas dúvidas, existia muita coisa, às vezes, perdida no mercado, e elas começavam a me consultar, e eu enxerguei nisso um modelo de negócios, e eu comecei a empreender, tá? Eu tenho, assim, o maior carinho para tratar desses assuntos de energia, porque é uma área que eu sou apaixonada. Então, assim, estou à disposição para tirar dúvidas. Durante a semana, em função do vídeo, bastantes pessoas me procuraram em função da ecotelha, perguntando. O que eu queria dizer é que eu estou aguardando, porque eu acredito muito no trabalho do Charles, da empresa dele. Essa telha, ela é inovadora, maravilhosa. A TOTI, que é a empresa, minha empresa hoje, ela trabalha com todos os tipos de produtos renováveis, ela não trabalha apenas com módulos ou telhas, né? A ideia é realmente trabalhar com soluções energéticas. Então, hoje a gente trabalha até com postos de recarga de carro elétrico, estamos indo para a direção dos eólicos, e essa é a nossa visão, não de vender placas, mas acho que, assim como o Charles, que vai falar na sequência também, é oferecer algo que traga algo maior, que incorpore mais qualidade, que incorpore mais coisas. Então, é um pouco disso que eu queria falar. E desculpa, porque eu nunca participei de uma live. Eu sou só uma professora empreendendo com uma empresa que tem um carinho enorme de receber as pessoas. Legal, Ana, dá para sentir, você fala com muita paixão, isso é muito legal. Então, vamos lá, Charles, é a nossa primeira vez, é minha também, é sua. Charles, sua vez, se apresente. Boa noite a todos. Meu nome é Charles, sou da Ecotelha Solar, da EcoSolar Roofing, né? Fundador dela. E essa empresa, então, desenvolveu as telhas fotovoltaicas, né? Minha paixão pelo fotovoltaico começou há 22 anos atrás, uma instalação fotovoltaica que fizemos lá no meio da floresta amazônica, que é totalmente carente de energia, né? Qualquer outro tipo de energia. Então, a minha primeira experiência foi lá. De lá para cá, incansavelmente venho pesquisando soluções viáveis aí para a gente estar colocando, lançando como produto, né? E, enfim, a telha foi desenvolvida. Hoje já estamos com a fábrica na China, estamos com a fábrica pronta aqui no Brasil. Concluímos no último fim de semana. Essa semana eu estou em viagens, estou sendo contratado todo o quadro de funcionários lá. Semana que vem começa o treinamento de todo mundo. Na outra semana, produção em larga escala, para a gente estar atendendo todo mundo que queira dele aí. Vai estar recebendo rapidamente. Legal, então já é legal até a gente esclarecer isso de cara, porque muitas pessoas assistiram o vídeo e ficaram frustradas, né, de ligar, mandar e-mail, procurar a Ecotelha Solar e não conseguir uma resposta. Então, assim, só para deixar isso claro, eles não estavam preparados para essa demanda. Muita gente entrou em contato, até caiu o site deles, tanta gente que estava entrando em contato, que para mim é uma notícia maravilhosa, porque quer dizer que muita gente viu o canal, isso é muito legal.
E aí eles agora, eles estão se preparando também na parte de comunicação, eles estavam muito mergulhados ali na produção, de conseguir viabilizar isso no Brasil, com pandemia, correndo, e agora eles estão montando uma equipe para conseguir responder todo mundo, e a partir do momento que essas telhas começarem a sair, serem produzidas, todo mundo que entrar em contato vai ter essa notícia aí em primeira mão, vai poder entrar nessa lista de pré-venda, tá bom? No fim, o Charles deixa os contatos aí de novo, eu vou também deixar de novo na descrição desse vídeo, quando a gente deixar ele aí no ar, mas é isso, tenham um pouquinho de paciência, quem puder esperar, porque eles estão aí nesse processo, daqui umas 2 semanas vai estar tudo certo. Então, vamos começar. Muitas pessoas perguntaram, eu acho que faltaram algumas informações no vídeo, da ficha técnica das telhas, né? Então, Charles, fala um pouquinho sobre a ficha técnica, a capacidade de geração dela, o tamanho e o peso das telhas. Correto. Esse modelo que a gente aplicou na sua casa, né, é o modelo W230, que tem o WP, o watt pico, né, de 230 watts de potência. A voltagem em torno de 30 volts, 29,8. E com isso a gente tem 9,2 amperes. Então, somando isso aí, a gente tem os 230, 240 watts fácil, né? Eu vi até algumas pessoas brincaram, a gente, né, tentou. Eu achei que eu tinha respondido todo mundo, que a gente tinha conseguido, mas parece que não. Parece que algumas pessoas tentaram, talvez a linha estivesse ocupada, a gente acabou não conseguindo, mas todo mundo que a gente conseguiu coletar entre os e-mails e ligações, né, as que a gente não pôde atender, mas ficou registrado o número, a gente conseguiu retornar. Peço desculpa que a gente não conseguiu atender, mas na próxima semana a gente vai ter uma equipe treinada, que está em treinamento, para estar dando o melhor suporte. A demanda foi muito acima mesmo do esperado, muito, muito, muito. Não foi um pouquinho, foi realmente uma avalanche de informações. E a gente se esforçou, mas algumas pessoas não conseguiram, né, fazer o contato aí. Charles, tem uma pergunta já aqui do Bruno, que também foi uma pergunta feita antes, se tem esse modelo da telha sem os painéis solares, porque para fazer, né, as laterais, fazer acabamento, né, é importante. Perfeito. Na próxima semana, o site ele está quase pronto, hoje eu dei uma analisada, tem algumas modificações, semana que vem já tem um site novo no ar, com a pré-venda, já também com as informações e fotos dessas telhas sem o fotovoltaico. Semana que vem já vai estar bem organizado isso no site para que todos possam ver e poder opinar, né? Por cor, por efeito de acabamento. Tá, legal. Ana, vamos falar então um pouco sobre o projeto, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o projeto. Muita gente fica perguntando, né? Mas quanto que cobra o metro quadrado, quanto que eu vou gastar. Antes disso, depende muito do perfil da pessoa, para que ela precisa, então ela tem que fazer o projeto para ter esse custo, né? Não adianta muito se basear no projeto de outra pessoa, ela tem que fazer esse projeto, né? Fala sobre essa importância. Sim, vou fazer acho que uma cronologia aí. O que a gente precisa, a primeira coisa, é dimensionar o sistema. Energia solar fotovoltaica, esse sistema, ele é uma coisa que ele é personalizada, é um sistema personalizado, não dá para você... cada caso é um caso, como eu disse, então a primeira coisa a se fazer é fazer o dimensionamento. Quanto que essa pessoa precisa gerar diariamente para conseguir abater a conta dela de energia no final de um mês? Porque o sol, ele gera diariamente, né? Então, essa conta não é mensal, ela é diária. E a expectativa diária é que gera esse retorno ao longo do mês, do ano. Perdão. Feito esse dimensionamento, a gente precisa verificar a instalação dessa pessoa, a necessidade dessa pessoa. Então, por exemplo, qual é o tipo de telhado que ela tem, se é laje, quanto que ela tem de área, quanto que ela tem de disponibilidade desse telhado, porque não necessariamente, às vezes, o telhado todo está. E existe aí essa questão com a ecotelha, que é quando eu vou construir um telhado, quando eu vou construir uma garagem, quando eu vou construir algo, e ao invés de eu cobrir esse telhado para depois colocar os módulos,
eu consigo ter os dois simultaneamente. Mas mesmo nesse caso, a gente precisa dimensionar, porque como o próprio o Charles colocou, né, você tem as ecotelhas que têm o sistema fotovoltaico e as que não têm, que na verdade a função dela é cobrir. Então, posso continuar? Tá tudo bem? Pode continuar falando? Estão me prolongando? Então, não, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa, às vezes, ela pode ter uma área de 100 metros quadrados, mas, às vezes, para a geração que ela precise, talvez 30, 40 metros quadrados seja suficiente para ela gerar o que ela precisa. E o resto ela vai cobrir com telhas fotovoltaicas, lógico, para ter o encaixe, né? Então, depende de qual é a situação desse consumidor final. Tá. O Vitor está perguntando aqui, acho legal, até outras pessoas também perguntaram, assim, quando eu estou começando o projeto de uma casa, né, e eu quero prever, colocar essa telha, o que eu tenho que planejar? É a inclinação, né? Fazer o seu telhado voltado para a face norte, certo? Sim. Infelizmente, agora, com novas construções é possível fazer isso, mas todo o nosso urbanismo não está assentado em cima de bioarquitetura, né? Então, na verdade, o ideal é colocar esse telhado voltado para a face norte. Lógico que aqui no nosso país a gente tem uma irradiação solar sensacional, indescritível. Mas o fato é que se eu tiver a oportunidade de em algum momento explicar como é que funciona essa geração, seja no módulo ou seja na telha, vai ficar muito claro que a face norte, ela deixa um ângulo ótimo, um ângulo a 90 graus em relação a esse fóton, que é o que vai startar a tensão, a energia, para gerar energia para o que eu preciso. Então, eu tenho um maior aproveitamento desse equipamento, entende? Quando eu tenho a direção norte, eu consigo aproveitar melhor o sol, porque eu consigo aproveitar de leste a oeste, eu consigo aproveitar o dia todo. Então, quando a pessoa vai construir, o ideal é um ângulo. Geralmente está relacionado à latitude, mas os nossos telhados, eles geralmente ficam em torno de 15 graus, né? Mas 20 graus, 23 graus, isso é um estudo que tem que se fazer da onde vai se instalar, mas sim, o ideal é que esse telhado já seja construído voltado ao norte. Charles, tem uma angulação mínima para as suas telhas que é importante a pessoa colocar no projeto? A angulação de todo o telhado, mínimo de 15% a 20%, né, 20 graus. Tá, me diz de novo o tamanho das suas telhas. Tem muita gente, acho que perdeu a informação. Qual que é o tamanho da telha? 2.150 milímetros, 2,15 metros por 0,98 centímetros. Seria 98 centímetros. Largura por 2. Quando elas se encaixam, ela perde 15 centímetros, que é o encaixe dela. Então, sempre que for instalando ela na sequência, vai se sempre somando 2 metros, de 2 em 2 metros redondinho. Por isso que ela tem esse pouquinho mais de 2 metros. Na verdade, é 2 por 1, basicamente, uma telha, né? Exato, 2 por 1. E o peso das telhas que eu tenho instaladas aqui na minha casa é de 16 quilos, que são as telhas que ele estava fazendo lá na China ainda, que vieram da China. Perfeito. Agora ele vai começar a produzir uma no Brasil, que é mais leve. Qual que é o peso dessa aqui? Então, ela está em torno de 5 quilos, essa telha que a gente está produzindo no Paraná, né? Ela caiu para 1/3 do peso. E a potência deve subir alguma coisa em torno de 10%. Assim, a gente pode chegar até uma telha de 300 watts, o que encarece muito, porque são as células pérola do mercado. São células raras de conseguir encontrar. Então, por isso, ela fica muito cara. A de 260, se a gente for somar um telhado, por exemplo, de um supermercado, e fizer todo ele com telhas fotovoltaicas, o aproveitamento é superior a tentar fazer a instalação de placas em cima desse mesmo supermercado. No fim da história, se eu pegar um telhado todo do supermercado e refizer 1.000 metros, nesse espaço de 1.000 metros, com painéis de distanciamento, espaço para andar entre eles, acaba gerando igual às telhas, né? Isso é uma contabilidade básica que todos esses locais que a gente viu, que a gente fez,
Por exemplo, o galpão de Itupeva. O senhor lá, ele já tinha um orçamento e 3 projetos de engenharia para colocação de placas fotovoltaicas. O espaço que ele tinha, com as telhas, gerou mais energia. E travou para mim o Charles. As que ele tinha circulação, travou. Voltou agora. Voltou. E as telhas não são orientadas que se andem em cima dela. Para os técnicos formados, né, com as pessoas que fizeram curso com a EcoSolar Roof e a Ecotelha Solar, essa pessoa pode se encaminhar em cima do telhado, porque cuidados que o profissional vai ter, e uma pessoa, né, não vai subir em cima da casa para... Não existe motivo, né, se ela tem um telhado fotovoltaico, não existe motivo para ela subir em cima do telhado. Quando ela precisar de uma assistência, ela vai ter uma assistência e a técnica, ela sabe andar em cima desse telhado sem nenhum prejuízo para o telhado. Para a parte fotovoltaica. Eu vou passar um pouco para a Ana, Charles, seu sinal está piorando para mim, está ficando tudo aqui meio difícil de entender. Vamos ver se volta aí. Ana, vamos aproveitar esse gancho do Charles. Tem muita pergunta das pessoas querendo saber sobre qual que é o cuidado que tem que ter com essa célula, né? A gente estava falando, não pode pisar na célula. Se acontecer alguma coisa com essa célula, isso pode danificar todo o sistema ali da geração de energia? Sim, como essas células fotovoltaicas, né, que ficam seja dentro da ecotelha ou do módulo, elas estão ligadas em série, é como se fosse uma correntinha. Vou dar um exemplo para quem está em casa, é uma correntinha. Se você tirar um elo da corrente, você quebrou a corrente, você não tem mais o fechamento. Então, na verdade, o que eu tenho de orientação é de jamais pisar em cima das células fotovoltaicas. Não só por conta da questão de quebra, mas também por conta que os nossos calçados, mesmo que imperceptivelmente, eles podem deixar resíduos, né? Então, sob nenhuma perspectiva, o correto é andar em cima da célula voltaica. Eu acredito que o telhado que o Charles está se referindo, com certeza existe alguma área de passeio com as telhas comuns, né, para manutenção, e que você consiga acessar de alguma forma, lógico que com um aproveitamento maior da área. Por quê? Porque você não precisa de tanto espaço de passeio, né? Mas o correto não é pisar em cima da telha, não é pisar em cima não digo da telha, mas da célula fotovoltaica. Seja módulo, seja telha, não foi feito para isso, tá? Perfeito. Entendi, tá. Só para abrir um espacinho aqui, no desenvolvimento da telha fotovoltaica, uma coisa que foi muito estudada, né? São essas microfissuras, né? Inclusive, a máquina que a gente terminou de instalar sexta-feira na nossa fábrica, que é uma máquina de raio-x, ela foi totalmente adaptada para a nossa telha. A pessoa comprando a telha, ela tem a rastreabilidade, né, onde ela vai ver a foto do raio-x quando essa telha foi embalada, sem nenhuma microfissura, sem nada. Eu trabalhei muito para conseguir aumentar a resistência mecânica dessa célula. A base dela é uma base muito forte, muito resistente, e isso acaba passando a resistência para a célula fotovoltaica, uma vez que as duas estão unidas, estão juntas, né? Então, o problema de microfissura foi resolvido, a pessoa pode pisar em cima da célula, que não vai quebrar no caso do telhado. A gente tira, vai lá, põe no raio-x, não tem nenhuma trinca. Esse é um fator que levou bastante tempo para que nós desenvolvêssemos algo que a gente pudesse pisar em cima e não trincasse, não quebrasse a célula. Hoje, então, aguenta a chuva de granizo tranquilamente, é uma dúvida também que todo mundo tem aqui. 30 vezes mais resistente que um painel de vidro. Esse ensaio agora, a Unicamp vai nos fornecer um grau e peso de... Lá eles têm um equipamento que segura
uma esfera de aço, né? Eles vão mudando essa esfera. Então, com uma esfera de 200 gramas, 1,5 metro de altura. Depois vai aumentando o tamanho dessa esfera e vai vendo o resultado do vidro do painel e na nossa telha. Então, cada impacto que é sofrido na nossa telha, ela vai para o raio-x, ver se houve algum dano. Realmente, para granizo, nossa telha é excepcional. Pode chover canivete que não vai quebrar as células. Olha aí, eu vou, depois de um tempo que chover bastante aqui, chover granizo, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês se realmente o que ele está falando é verdade. Pode deixar, vou mostrar. Se puder liberar depois, eu pedi para o pessoal que está fazendo os sites para a gente fazer os vídeos da resistência do painel convencional e o vídeo da resistência da nossa telha. Eu vou disponibilizar isso no site para que as pessoas possam assistir e ver esse ensaio, como foi feito. Ao vivo, a pessoa está vendo aquela bola de aço caindo e o resultado. Charles, a sua telha é homologada e certificada no Brasil, certo? Está tudo certo. Certo. Fizemos, assim, antes que ela chegasse aqui no Brasil, no meio do ano passado, tivemos 1 ano e meio aproximadamente de trabalho junto com o IPT, né, e o Inmetro. O Inmetro foi depois que a gente passou pelo IPT, que é teste de flamabilidade, teste de resistência mecânica, teste de incêndio. Todos esses testes foram feitos antes que nós levássemos para o Inmetro. Para fazer a certificação do Inmetro, para a gente ter certeza que é uma coisa segura, né? E o IPT é um dos melhores órgãos do mundo nesse quesito, né? Ali em São José dos Campos. Legal, então tá tudo certo aqui no Brasil já faz um tempo, na verdade. Agora ele vai começar a produzir aqui uma outra versão da telha já melhorada e mais leve e mais resistente. Ana, fala um pouco também aqui sobre como que está a regulamentação junto à ANEEL. O Ricardo perguntou isso para a gente. Tá. Vamos entender. A ANEEL, né, quando houve a resolução normativa 482, em 2012, já se previa que em 2015 haveria uma revisão, tá? E aí, em 2015, houve a revisão de resolução normativa 687, e já lá em 2015 se previu que em 2019 existiria, tá? O que acontece aqui em função da pandemia e de toda a situação, se determinou, né, que isso ficaria fechado em 2021. Inclusive, eu acho que talvez a reunião sobre isso estivesse acontecendo hoje. Eu não consegui ter essa informação ainda em função da situação que nós estamos vivendo no nosso país, né? Mas essa questão da ANEEL, o que trata é que, assim, que o Tribunal de Contas da União, ele acabou determinando que esses repasses e subsídios precisavam ser distribuídos entre os consumidores de uma forma com maior equidade, maior igualdade, né? Distribuído de uma forma melhor. Então, a expectativa era que quem está gerando até 2020 não entrasse nessa questão dos subsídios. A partir de 2021, sim. O problema é que ainda não foi votado nada, né? Pelo menos, a não ser que aconteceu hoje, não foi votado nada, mas a ideia central é a seguinte: você precisa, de alguma forma, quando você gera energia, não é só o custo da distribuição, né? Você tem o custo de transmissão também. De alguma forma, isso precisa ser repassado. A ideia central do que, resumir para quem está em casa, o que eles queriam era que esse excedente que a pessoa gere, ela não recolhesse de volta completamente. E aí estava se estudando. Só que isso foi muito rejeitado, inclusive pela atual presidência, foi uma coisa que não foi assim acolhido, e só voltou à tona agora com essa declaração aí, com essa questão do Tribunal de Contas da União. Mesmo com toda essa sistemática, o que muda? Mesmo que eles viessem a retirar um pouco dessa geração que a gente injeta, com um simples ajuste de dimensionamento, você não ficaria
sem geração, então você não vai perder, tá? Você não vai perder. E você não precisaria, de repente, onerar outros consumidores. Mas isso é uma questão que está sendo muito debatida ainda. A AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, que é a entidade que cuida disso no nosso país, né? Ela também está muito à frente disso. Então, eu acredito assim, não existe uma intenção de se taxar o sol. Não acredito que isso vá para frente, porque nosso país precisa de investimento em termos energéticos, em termos de renovação, produtos renováveis, toda essa área. Então, eu não acredito que isso vá para frente. Então, ainda está... Essa consulta pública que houve foi, na verdade, em função dessa revisão que já estava prevista em 2015. Mas aí ela foi realmente abafada, toda a sociedade como um todo, né? Então, agora, só voltou um pouco à tona agora por causa do Tribunal de Contas da União, mas eu também não acredito que isso vai ter um desfecho que venha a prejudicar quem tem geração distribuída, que pode ser tanto fotovoltaica como qualquer outro modo, apesar que, em termos de energias renováveis, né, geração distribuída, 99,9% é fotovoltaico hoje, tá? Uhum. Tá. Tem uma pergunta interessante aqui do André. Aqui no interior do Goiás há muita poeira por conta da agricultura e também porque há muito vento. Como que a gente pode fazer a limpeza das telhas? Pode falar, Charles. Utilizando uma VAP, faz-se a limpeza com muita facilidade, principalmente para local onde tem poeira. Uma VAP, aí é o cuidado de subir para poder jogar essa água. Aí vai variar muito. Eu estou em Brasília aqui, amanhã eu me reúno com uma pessoa que tem uma empresa na área do ramo de energia e está investindo pesado na manutenção, criando uma empresa de manutenção, de limpeza para sistema solar. Né? Caso de uma proporção de um tamanho grande, pode se contratar essa empresa. Tendo uma coisa menor, a pessoa tendo todos os cuidados aí, né? Fazer uma lavagem simples com a VAP e não usar nada abrasivo, bombril, nada que arranhe, né? Nada abrasivo, somente água e sabão neutro. Tá, entendi, então tá bom. Ana Paula, uma pergunta aqui. Tem muita gente que fica com medo, né, de investir porque acha que é muito difícil fazer homologação com a concessionária, acha que é uma etapa difícil. Fala um pouco sobre isso. Olha, o pior cenário que nós tivemos em termos de homologação foi realmente esse ano, esse começo de ano passado, em função da pandemia, porque as próprias distribuidoras, elas sofreram um pouco com isso, os funcionários estão home office, você não tem leiturista, né, em algumas cidades, né, isso foi... Então, você tem uma redução de movimentação de pessoas. Porém, o que é normalizado, né, está no módulo 3 da Prodist, é que para microgeração, que são gerações com uma potência de geração até 75 kW, tá? Você tem aí 15 dias para ser aprovado pela distribuidora. E até onde eu tenho acompanhado, pelo menos a minha empresa, os nossos projetos, realmente são 15 dias. O que está acontecendo é que isso é normalizado, não tem jeito. O que acaba demorando no preparo um pouco desse projeto, você precisa fazer um levantamento de documentações, às vezes a pessoa vai compensar energia em outro endereço, você precisa mudar a titularidade, enfim. E o que acaba demorando um pouco é na questão de vistoria e troca de medidor, né? Então, eu senti esse impacto maior, eu já tenho algum tempo trabalhando, nesse período de pandemia, que esse período foi um pouco mais estendido. Mas, geralmente, pelo menos antes da pandemia, eles estavam seguindo os prazos, viu? Não estava uma coisa assim, fora da realidade. Muito longe do que era o cenário lá em 2012. Uma homologação poderia demorar até 6 meses. Hoje, realmente, se não fosse a pandemia, eu acredito que no máximo, em 25, 30 dias, você já tinha essa homologação. Hoje está chegando nesses 30 dias por conta disso, porque você precisa solicitar a vistoria. Hoje isso está sendo feito tudo remotamente.
Em algumas distribuidoras, a própria vistoria está sendo feita remotamente, então você envia uma solicitação, eles têm que te responder, mas esse processo como um todo, quando você tem uma expertise de trabalho, de realmente seguir um cronograma, de realmente melhorar os seus processos, como eu venho buscando com a minha empresa sempre, a primeira coisa que se tem que fazer, e as pessoas às vezes não entendem, elas ficam desesperadas para instalar, mas o mais importante é homologar, é você registrar na distribuidora. Então, esse é o primeiro processo que tem que começar, até porque é com base no projeto que vai ser feita a instalação. Então, se muitas vezes você atropela isso, você informa uma coisa para a distribuidora e faz outra. E isso acaba gerando conflitos também, situações de problema. Entra a questão de, às vezes, parâmetros de centro de medição, onde tem o relógio, adequação, mas, como um todo, mesmo com a pandemia, eu tenho sentido aí em torno de 1 mês, tá? E tem que homologar, Ana? Muita gente me pergunta isso. É preciso homologar? Como que é o esquema off-grid? Muita gente quer ficar livre da concessionária. Eu fico tão preocupada quando eu escuto isso, porque, veja, você está instalando na sua casa um sistema de geração. É como se você tivesse uma usina, você tem uma fonte de energia que é da rede, você está tendo uma usina dentro da sua casa, você tem uma geração de energia dentro da sua casa. E você vai colocar em paralelo com a distribuidora. Eu vou falar de uma forma bem até que nem é técnica. Não seria legal eu usar o teu quintal sem te avisar? Ou usar a tua enxada na roça sem te avisar? Mas isso falando por baixo. Mas assim, falando tecnicamente, quando você gera energia e você injeta na rede, existem procedimentos que é, por exemplo, o antilhamento, que esse sistema, se for o on-grid, que é esse que vai conectado na rede, que ele tem que se autodesligar quando falta energia na rede, por uma questão de segurança também. Entende uma coisa? Quando falta energia na rede, você precisa desligar esse sistema, seja on-grid, seja off-grid, porque para chegar energia na sua casa, as pessoas não sabem muito isso. Existe um sistema de transmissão e de distribuição. Então, no poste da rua, tem um transformador, que muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, mas que pode transformar 13.800 volts, né, para a sua casa em 220 volts. Se você injeta energia, esse processo, ele se mantém. Então, você vai injetar 220, vai sair 13.800. E se tiver um funcionário trabalhando, ele pode incorrer em morte. Ele pode morrer, a pessoa pode se acidentar, pode ter graves danos. E você vai ser responsabilizado criminalmente por isso. Sem falar que, assim, quando você não registra e se vira à tona essa situação, as distribuidoras estão amparadas na lei para até cortar a tua energia. Então, é uma questão de educação, eu acho, você ser cordial com alguém que abriu espaço para você injetar energia. Eu acho que começa aí de educação mesmo, de você respeitar, eu vou entrar, né? Você tem toda uma estrutura de uma empresa e você vai lá e coloca lá, né? Então, já começa disso. Tem uma questão de segurança, porque você tem trabalhadores, né, no trecho, trabalhando muitas vezes. Tem uma questão que é a legal. Se você estiver disposto a responder legalmente por toda essa situação e arriscar, e assim, eu não consigo entender por que não homologar, né? Eu acho que o correto a ser feito, o nosso país tem que... eu percebo que o nosso país tem uma dificuldade de ter muito acertado o que é certo e o que é errado. Eles misturam um pouco. Gente, o certo é homologar, é fazer a coisa correta, é informar a distribuidora que você está entrando com um paralelismo na rede dela. Né? Então, se você tiver qualquer problema, como que vai ser? Ela nem está informada. Veja, você está com uma geração... Muitas vezes você tem sistema de baterias, você não precisa homologar um sistema de bateria, é verdade, mas você precisa ter um técnico responsável, uma pessoa com conhecimento mesmo, para fazer um chaveamento para que impeça essa energia de reinjetar realmente. Então, é preciso trabalhar com cautela. A gente está mexendo com energia. A energia você não vê, mas ela pode ser letal, né? Então, trabalhar com responsabilidade. Então, eu fico muito triste quando eu vejo algumas coisas na internet falando não homologue. Como assim?
Você já disse para essa pessoa que ela pode responder judicial e criminalmente e que existem responsabilidades que vão ser imputadas para ela por uma coisa que é simples, é só informar. E o que é bacana? Né? Não estou puxando sardinha aqui para a distribuidora, não é nada disso. Mas o que é bacana? No meu trabalho, até hoje, eu tenho aprendido muito com os técnicos. O que eu senti da distribuidora é assim, lógico, a gente tem toda uma problemática aí que a gente nem vai entrar nesse mérito, mas pelo menos com os trabalhadores da distribuidora, os técnicos que lidam comigo com o projeto, o que eu sinto deles é que eles querem proteger o consumidor final. Eles não são o dono da distribuidora, eles são pessoas como nós querendo proteger. Então, eu acho que se fizer a coisa certinha, eu sou, como boa mulher que a gente já é mais cautelosa, vamos fazer a coisa certa. Tá certíssimo. Charles, deixa eu aproveitar e te perguntar, você tem uma parte, né, dos lucros da empresa que eu sei que você fornece as telhas para tribos indígenas, é isso? Em lugares que não tem energia. Aí, nesse caso, é off-grid. É só nesse caso que vale a pena fazer off-grid? Fala um pouco sobre isso. Olha, o preço que está a energia no Brasil, né, está levando muitos consumidores a me consultarem a situação dela montar um sistema off-grid na casa dela e mandar tirar o relógio. Estou vendo muita inclinação de muito cliente querendo desconectar da rede. Eu também não vejo motivo até por que a pessoa vai se conectar à rede se ela não homologou, se ela não vai receber aquele crédito, né? Não vai ter esse abatimento. Então, não faz sentido, de fato, se conectar à rede e não ter o melhor benefício aí, que é o Exatamente. Crédito e débito que fica com a concessionária. Eu tenho crédito, de manhã eu gerei crédito, com sol, à noite eu gasto esse crédito. Mas, assim, eu vejo que o híbrido, que chama, né, que pode estar conectado à rede com bateria, tem feito bastante sucesso, que as pessoas têm a segurança energética. Se caiu a rede do sistema no todo, ela continua ali na casa dela, com tudo ligado, sem nenhuma dificuldade. Isso é segurança energética. Do outro lado, é economia. Né? Se a pessoa tem um sistema híbrido e está homologado na rede, ela passa a pagar somente a taxa de fornecimento, caso ela tenha uma produção suficiente na demanda dela. Mas eu estou vendo muito, assim, muito mais do que antes, as pessoas me pedindo um kit já com telhas, bateria e inversor para montar o off-grid e se desconectar da rede. E vale a pena? Essas baterias não têm um custo de vida curto? Não é caro? É assim, hoje a gente está em teste com marca de equipamento, que já vai estar disponível à venda, os off-grid. Né? Nós já temos ele disponível para todo consumidor, que trabalha com bateria simples, não precisa ter bateria de lítio, tal. Ele é um inversor diferente. O primeiro inversor que eu comprei foi 20 e tantos anos atrás, 22 anos atrás, quando eu fiz a primeira instalação lá na Amazônia. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de dar uma desmontada nele, olhar, ver a qualidade. Esse inversor é um inversor totalmente diferente de todos que eu já conheci, e eu tenho alguns deles em teste. Estão funcionando já há um grande período de tempo, sem dar nenhum defeito. Você liga 3.000 watts no inversor por horas, você vai lá, põe a mão no inversor, ele está geladinho, não nem aquecer, ele esquenta. Enfim, esse equipamento para off-grid, eu já tenho ele à disposição, e semana que vem já vai estar no kit, a pessoa compra as telhas e já compra junto esse inversor, vai junto no kit, para ela chamar um técnico, uma empresa especializada, e montar para ela o sistema. Não aconselho e nem permito que as pessoas queiram experimentar ali, aprender com energia. Né? Como a Ana estava dizendo, é perigoso. Mexer com energia elétrica é para o profissional. Esse profissional
ele tem todo o território nacional, né? As pessoas que têm a capacidade técnica de fazer esse serviço sem deixar nenhuma situação de risco e sem pôr ninguém em risco, enfim. Claro, Minha visão com relação a conectar ou não na rede, conectar de forma clandestina, não faz sentido. Eu não vejo faz sentido mesmo. Não faz sentido. Ou a pessoa é off-grid, ou a pessoa pode ser híbrido para uma segurança energética, ou pode ser só conectado à rede. São essas três situações. Então, não quero mexer com isso, não. Deixa eu tirar uma dúvida importante aqui, Charles. Tem gente me perguntando se as suas telhas são compatíveis com todos os inversores homologados aqui no Brasil. Sim, compatível com todos os inversores. Todos, né? Ana, me diz qual que é a diferença para o microinversor. Muita gente me perguntou, mas por que você não usou microinversor aí? Bom, a diferença do microinversor para o inversor de string, que é esse inversor que a gente usa residencialmente, a própria palavra está dizendo, ele só é uma miniatura, tá? O que acontece é que os microinversores, eles costumam ter uma potência menor, tá? Eles vão em cima de telhado, tá? Então, eles vão lá em cima. Então, uma questão de... depende do que você precisa. Eu sempre volto nisso, né? Se você tem uma instalação pequena, muitas vezes o microinversor, ele é sensacional. Se você tem situações de sombreamento muito fortes, o microinversor não é o seu caso, né? Você tem um sol maravilhoso. Veja, o microinversor, ele é um equipamento eletroeletrônico, assim como o inversor de string, só que o inversor, o seu inversor, VEG, ele está ali ao abrigo de luz, de calor, né? Então, assim, você concorda comigo que ele está muito mais protegido do que um equipamento que vai debaixo de um telhado, num sol como é o nosso, num país tropical, né? Então, assim, se você puder ter o inversor de string, né, e dependendo, por exemplo, da conta de energia, né, você tem ali na sua casa, se não me engano, é um 5K, né? Você imagina, se fosse um microinversor de 1K, você ia precisar de 5. Então, em termos de custo-benefício, é muito mais barato você comprar um inversor de string, que é mais robusto, que vai estar ali mais protegido. Mas a única diferença é essa. Entra a questão de custo, entra a questão de aonde ele vai instalado. Por exemplo, quando você tem um microinversor, a gente estava falando agora há pouco com o Charles, né? A questão de manutenção, de que já tem empresas preparadas para isso. E aí entra a questão até do próprio microinversor, porque se você tiver uma manutenção, quer dizer que você tem que subir no telhado, que você tem que... né? Então, gente... telhado não é uma coisa, a gente não é gato, não é para ficar subindo em telhado. É verdade. Quando você tem. Não, é porque as pessoas acham assim, agora tu não pode subir em telhado. Na verdade, não. Ninguém é gato aqui, não. Então, por exemplo, nas minhas equipes, né? Quando eu instalo os sistemas fotovoltaicos, as minhas equipes são normalizadas, NR35, NR10. Elas usam equipamento de proteção individual e coletiva. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram mostrando, né, esse equipamento. E então, o que eu estou tentando dizer com isso? Não é porque colocou lá e aí você chama todo mundo da casa para ver. Olha, vem ver como ficou aqui. Sobe aqui no telhado. Não é para fazer isso. Então, voltando um pouco no microinversor, porque vira uma vedete. Quando você instala em casa, para virar uma vedete. Nossa, é a coisa do momento. Parece a televisão quando surgiu. Eu digo isso até das ecotelhas, eu tenho certeza. Todo mundo, nossa, depois do vídeo, eu mais atendi telefones, dando explicação, as pessoas eufóricas, sabe? Eu fiquei muito feliz, né? Não é uma questão de venda, é uma questão de impulsionar uma empresa super bacana, que está começando e que tem uma característica aí do Charles, que é um menino maravilhoso. Então, veja, não cabe isso aqui, né? Cada situação é uma situação. Então, se você tem uma conta aí de 150 kW, 100 kW, você fala para mim que vai pôr um microinversor, eu vou falar, tudo bem. Se você tem uma situação de sombreamento, tudo bem. Mas se você puder colocar o inversor de string, eu acho melhor.
Legal, gente. Ó, estão quase chegando 9 horas. Eu não queria passar de uma hora da live. Tem muitas dúvidas, muitas perguntas. Eu queria ir partindo para o final aqui. Pode falar, Charles. Você me perguntou a respeito, né, do trabalho social que é feito, eu acabei me perdendo na resposta, não te respondi. É assim, a Eco Solar Roof, a Eco Solar, né, ela nasceu, a ideia, né, ela nasceu no meio de um ritual indígena, há 22 anos atrás, na Amazônia, onde eu participei desse ritual e tive uma visão de futuro, né, das casas com as telhas fotovoltaicas. Eu saí de lá da floresta amazônica deslumbrado com isso e comecei a estudar isso, melhorar isso, ver como é que fazia para patentear. E aí foi uma jornada de 15 anos mexendo com patente. Nós desenvolvemos a primeira patente que nós fizemos era uma telhinha pequena, né, que a gente sabe que tem um problema gravíssimo fazer as telhas pequenas, colocar 48 telhas para fazer o painel de uma telha, no caso. E então a gente viu que não era bom, conseguiu chegar num modelo legal, né, de módulo, uma telha, módulo. E eu né, tive muito carinho pela forma que eu recebi isso, né, lá na floresta, e eu decidi, então, pegar a minha parte, que eu receberia em dinheiro, né, que seria os royalties, conhecidos como royalties, na patente, eu destinei, né, para que esse dinheiro vá para ajudar o povo da floresta, que defende, protege a floresta. Hoje só temos floresta de pé, porque tem gente viva lá dentro brigando para que não derrubem. Se eles não existissem, hoje aquilo seria um tremendo deserto do Saara, falando em termos de Amazonas, né, da floresta amazônica. Então, é direcionado. Todo esse recurso, eu não tiro nem um centavo para mim, esse recurso que vem. Eu direciono, hoje mesmo estou aqui em Brasília, amanhã entrego um conjunto de equipamento para o seu Álvaro Tucano, que é presidente do Memorial dos Povos Indígenas aqui em Brasília. Eu vejo que ele representa todas as tribos, todas as etnias brasileiras, e ele está recebendo o primeiro kit, e a fábrica começando a produzir, ela gera esse percentual, e a gente vai fazer um trabalho social bastante legal com os povos indígenas, ribeirinhos, pessoas, né, que estão off-grid, e a gente quer levar essa luz para eles assim, de uma forma carinhosa, sem custo, eles merecem. Muito legal isso, essa iniciativa, Charles. Parabéns, eu fico até emocionada ouvindo você falar isso. E eu quero um dia ir lá fazer um vídeo lindo mostrando essas telhas funcionando lá e os índios podendo usufruir disso na floresta. Quero muito fazer isso ainda. Charles, para a gente fechar, então, diga aí, para quem quer trabalhar com as suas telhas, que são instaladores, querem fazer algum curso, o que eles devem fazer, quem que eles devem procurar? Esse novo site que vai estar semana que vem no ar, ele tem um espaço para o integrador, tem um espaço para o distribuidor e tem um espaço para o consumidor final que quer a telha em cima da casa dele, quer fazer uma garagem, quer fazer um rancho ou uma nova construção. Nesse espaço novo, semana que vem, vai estar dividido entre as áreas. O integrador ele já tem o curso de fotovoltaico, normalmente, né? Ele só vai se adequar ao curso, um curso digital que a gente vai fornecer para ele, e ele vai aprender a fazer a instalação correta da telha. Posterior a isso, ele recebe um certificado da Ecosolar Roof, da Ecotelha Solar, permitindo ele a fazer as instalações e manutenção em geral. Tá, legal. Então, só para deixar claro para o pessoal que está assistindo, que chegou depois, as telhas estão sendo produzidas. O Charles não tem telha pronta entrega agora em nenhum lugar do Brasil, mas ele terá em todos os lugares do Brasil logo mais. A pandemia deu uma atrasada na produção dessas telhas, ele teve vários problemas. Então, ele está refazendo esse site. Então, daqui uma semana, eu vou deixar na descrição aí, mas
espera uma semana para entrar, para vocês não se frustrarem. Então, vocês entram no site, aí manda lá e-mail, pode ligar, entrar na parte aí que você quer saber mais, se você é instalador, se quer comprar a telha. Ele quer fazer um esquema de vender a telha online, então você vai poder entrar no site, comprar essas telhas. E as pessoas que estão entrando em contato agora estão entrando numa lista de pré-venda dessas telhas, né? Então, tenha um pouco de paciência aí, porque ele está nessa correria aí para tudo dar certo. E eu quis fazer esse vídeo logo, porque muita gente estava me pedindo, porque eu já tinha colocado as telhas aqui. Então, eu fiz o vídeo e eu tumultuei o esquema dele. Muita gente, né, acabou indo atrás das telhas. Mas daqui uma semana ele vai conseguir atender todo mundo. Ele está formando uma equipe aí de comunicação para conseguir atender. Certo, Charles? Falei alguma besteira, não? Não, tudo certo, é isso mesmo. Semana que vem já está na pré-venda, todo mundo preenche lá, que vai por ordem de prioridade, de quem entrou nessa pré-venda. Isso, e aí ele vai ter uma equipe para conseguir responder todo mundo, todas as dúvidas que a gente não tirou aqui. Sei que tem muita dúvida, mas não dá para a gente estender tanto, tirar todas as dúvidas, então depois vocês ligam lá e vai ter gente para atender vocês. Ana, para fechar, muita gente pergunta, né, qual que é o preço da homologação, como que é esse processo, né? Tem empresas especializadas que fazem isso para você, e a Ana tem a TOT, que é uma dessas empresas. Como que a pessoa que quer ter energia fotovoltaica em casa tem que fazer? Procurar você, que você vai dar esse start aí no projeto. Sim, na verdade, hoje a TOT, ela fornece tanto o sistema completo. Então, hoje eu tenho fornecedores de todos os sistemas. Então, eu trabalho com a WEG, Fronius, Intelbras, todas as grandes empresas. Então, independente até do sistema fotovoltaico baseado na ecotelha, no sistema tradicional a gente já fornece. E tem uma outra expertise da TOT, que é prestar serviço para empresas em termos de projeto, né? Ou mesmo instalação, apenas o projeto de instalação, prestar serviço. A gente trabalha muito com arquitetos, com construtoras, né? Fornecendo esse dimensionamento, fornecendo essa homologação, e aí pode fazer essa parceria, tá trabalhando com a gente. O que eu queria deixar claro, aproveitar o momento, falar rapidamente, é difícil a gente falar rapidamente de um assunto tão gigante quanto energia solar. Eu queria dizer que, em nenhum momento eu tenho nada contra nenhum tipo de inversor ou microinversor, não é nada disso, tá? Na verdade, o que existe, gente, que precisa ficar claro, é aplicabilidade. Vamos dar um exemplo básico. Você olha nos telhados, eles estão todos diferentes. Você olha para as casas são todas diferentes. As famílias, os consumos são diferentes. Então, existe uma melhor aplicabilidade para cada equipamento. E é para isso que a gente se especializa, para oferecer o melhor, eficiência energética, né? Você ter mais com menos. Na verdade, ninguém compra telha, ninguém. A telha compra sim, porque a gente quer cobrir telhado. Mas as pessoas, elas buscam economia. Ainda mais numa época tão difícil como nós estamos vivendo, você busca economia. O que a gente oferece aqui sobre uma carcaça de projeto, energia solar, instalação, é economia. Você precisa conseguir economizar. O Charles falou com muita propriedade, está cada vez mais caro. Não é que as pessoas estão abominando a distribuidora, elas precisam reduzir esse custo. Elas precisam de ajuda. Elas olham para a conta de energia e veem que só cresce, e eu tristemente tenho que dizer que a tendência é essa mesmo, e elas querem uma solução. Então, a TOT oferece essa solução em economia, mas a melhor solução, a que melhor se aplica a você. E isso não vai ter nenhum custo a mais por isso. Você vai comprar um sistema com o mesmo preço, porque é preciso entender que o que você paga é o sistema instalado, é o kit, é a ecotelha, é o módulo, é o sistema, é o equipamento. O sol, ele está aí de graça por toda a eternidade. Então, se tiver uma nova normalização, eles não vão me devolver todo o que eu vou injetar na rede. Mas aí você faz um dimensionamento para prever isso e faz um investimento, porque esse sistema, gente, por exemplo, alguns investidores da Fronius já têm mais de 25 anos sem nenhum problema. Então, é um equipamento que dura mais de 25 anos, mesmo os módulos, tá? Então, é uma coisa que vale a pena, mesmo que você leve hoje o payback entre 4 e 5 anos no máximo,
dependendo, né, quanto maior a conta, menor esse payback, mas mesmo que leve, depois você tem 20 anos aí, e é preciso entender que você ia pagar essa conta de todo jeito. De todo jeito você ia pagar essa conta. Só que você está pagando o seu equipamento para depois se tornar, como o próprio Charles falou, independente energeticamente cada vez mais, que é o que precisa. Tá bom? Ai, tá. Não, desculpa. Que eu falei, será que eu falei alguma besteira? Não, fui eu aqui. As coisas do ao vivo é maravilhoso. Mas, gente, quem quiser me procurar, seja para instalar o sistema, olha, eu não quero pôr a mão nisso, eu quero instalar, homologar, quanto quer, ou empresas que queiram ser parceiras na parte de dimensionamento, de projeto, nós estamos à disposição, sempre com muito carinho por cada cliente. É um processo ainda que a gente está melhorando no nosso país, mas é possível e nós precisamos lutar por isso, porque significa economia, significa dinheiro no bolso. Muito legal, Ana. Obrigada por todos os esclarecimentos. Tem o telefone dela ali no telão atrás dela, ó. Ela é de São Paulo, código 11, só anotar aí quem quiser tirar mais dúvida e fazer o projeto com ela. Ela faz o projeto perfeito aqui, a gente agora está só esperando aqui a vistoria da EDP. Charles, obrigada também pela sua participação, por esclarecer, pela parceria aqui das telhas. Queria que você dessem tchau. Tá, tchau, foi um prazer participar do programa com vocês, adorei. Tchau, gente, muito obrigada pela oportunidade, viu, Miriam? Você é maravilhosa, obrigada, Charles. E eu acredito que você já é um grande sucesso. Parabéns, tá de parabéns. Muito obrigada. Sucesso. E agradeço a todo mundo que participou da live aqui com a gente. Foram mais de 100 pessoas. Obrigada. Muito comentário, muita pergunta. Não conseguimos responder todas, não consegui dar conta que tem muita pergunta ainda, mas acho que as principais foram esclarecidas, né? Tem muita coisa que tem gente perguntando aqui que a gente já respondeu também nos 2 vídeos anteriores que a gente tem no canal, né? A gente fez um vídeo sobre a telha fotovoltaica, a ecotelha solar, que a gente fala mais sobre ela, e sobre a instalação aqui, que a Ana também esclarece muita coisa, ela dá uma aula sobre energia fotovoltaica. Então, quem não assistiu, por favor, vai lá, assiste, curte. E também, nossa primeira transmissão ao vivo, né? Deu certo aí, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas deu certo. Eu queria saber quais tipos de tecnologias, né, sustentáveis vocês têm curiosidade, para eu também poder produzir outros conteúdos aqui, convidar outras pessoas para esse bate-papo, para vocês me mandarem pergunta e a gente esclarecer e conhecer outras coisas. É muito legal. Obrigada. Um beijo para vocês e boa noite. Até semana que vem. Tchau. Tudo de bom para todos. Obrigado.